Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Cenário em Vídeo, quinta-feira, 15/10/2020, 11 horas e 38 minutos, 19 graus aqui em São Paulo. Uma manhã úmida aqui, tá garoando um pouco, já choveu mais forte de manhã. E ontem o Corinthians finalmente ganhou 1-0 contra o Atlético. Um grande abraço para a galera do Paraná, Curitiba. Eu tive inclusive uma empresa lá que eu vendi em 2008, se eu não me engano, a minha participação. Depois ela se integrou a uma grande corretora e prosperou muito bem. Então um grande abraço aos paranaenses. Mas ontem o meu Corinthians venceu. Eu falei 6-0, errei por pouco, foi 1-0, mas o que vale são os 3 pontos. Pessoal, quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, eu faço um programa matinal chamado Panorama, exclusivo no Telegram. É só vir com o celular aqui, entrar no... Tem um link aqui, você vai conseguir entrar... E ele é gratuito, conteúdo de valor, às vezes eu coloco algumas matérias, e eu mesmo que faço, com voz. Conteúdo gratuito de grande valor, bem caprichado, e eu peço o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. O cenário de ontem, o radar estão imperdíveis, assistam. Nem que você coloque em velocidade 1,5 aí, só para ver os principais pontos, ou assiste de forma completa aí mesmo no carro. Eu fico muito feliz em ter a audiência, a amizade e o carinho de vocês. Perfeito? Eu vou começar os estudos falando do DI hoje, DI 1F25. Lembra que eu comentei ontem, pessoal, que o DI, na minha visão, era um ponto de compra? Eu tracei aqui uma linha de retorno, né? Houve um rompimento falso do 6.380 e é isso. Vamos ver se tem gap aqui, 6.430, a máxima de ontem, 6.440. Há um gap aqui, a gente pode até marcar, e é uma situação que deve elevar ainda mais o preço do DI. Né? Existe uma aversão ao risco lá fora, seja por causa de uma segunda onda de Covid ou frustração com o pacote americano. O fato é que é uma mistura de pinça aqui também, quase um arame. Então o caminho do DI, mesmo que ele corrija, deve ser para cima. A gente tem queda de 0,90 no IFNC, o índice do setor financeiro. Aqui nós temos um fundo topo fundo. A cabeça do pivô é 9.670, aqui arredondando. A gente pode inclusive marcar aqui esse ponto. E a prova de fogo, né? Abaixo dessa região pode realmente tocar LTA. Eu entendo que é isso que vai acontecer no curto prazo, essa é a minha interpretação. Ontem eu comentei sobre uma sessão baixista para hoje, né? Ela está se materializando, o Banco do Brasil está abaixo na verdade está acima, né? A cabeça do pivô é 30,80, está 30,88, testando aqui essa região. O mercado brasileiro, ele tem evidentemente, não, essa LTA é passível de teste aqui se o mercado... Né, acelerar um pouquinho para baixo. É uma insistência na ponta compradora impressionante, né? Mesmo com cenários negativos. Muitas vezes abre em queda como hoje, daí entra compra. É um negócio que poucas vezes eu vi. Então essa LTA seria um alvo natural para o Bradesco em caso de continuidade da correção, especialmente com perda do 20 com 36. E no caso aqui de Itube, né, ele fez um movimento de busca pela média móvel de 21, cabeça do pivô 23,38, a perda desses pontos, né, aí a gente vai traçar, assim como fizemos nos outros bancos. Percebam que o estudo está alinhado aqui, né, a gente consegue perceber o mesmo padrão nos 3 bancos, Banco do Brasil, Bradesco e Itube. Eu penso que essa LTA será testada nos próximos dias. E a gente tem Itaúsa, que eu já até tinha desenhado ontem essa LTA, penso que é um ponto a ser testado, só que tem o forte 9,17 primeiro, né? Primeiro ele precisa ser, de fato, violado, né? Esse suporte, que é a cabeça do pivô, para aí sim projetar um teste da LTA, onde de repente pode dar oportunidade até de compra, aí vamos ver. E vamos marcar também a máxima atual, a 9,52. Então os pontos de força... aí marcados, maravilha. E aí tem Sambi, né, que foi o bancão que mais se destacou nos últimos pregões. Eu até comentei ontem que eu realizaria lucro, essa região aqui, o topo de junho foi alcançado.
Então é lucro no bolso, na minha opinião. Ele tem um suporte imediato a 31,68. Eu acho mais provável que ele desça no 31 do que ele volte a subir. E aqui no 31, logo abaixo, ele vai ter o 30,77 como suporte. Então tem o 31,68, 31,05 e o 30,77. Vamos ver como é que se comporta. Mas eu acho que desce um pouquinho mais nas próximas sessões. Ambev, né, eu vinha comentando nos últimos estudos que a gente tem o prazer de fazer aqui no YouTube, que ela estava pedindo me vende, realiza lucro, e hoje está caindo quase 2%. Abaixo do 13,65 ela tem um provável teste à frente aqui no 13,26. Vamos ver até quando vai essa correção do mercado e se ela gera oportunidade de compra. Então penso que está apontando para o 13,26 já. E aí temos B3SA3, lembra que eu comentei ontem que eu entendi essa alta mais como uma operação de guerrilha, né? E que ela veio na LTA e aqui era para realizar lucro. 56,46 é uma resistência importante e o ativo está caindo mais de 2% hoje. É possível também traçar uma LTA, né? Fazer aquela LTA mais reforçada. E ela está exatamente nesse ponto-chave. Se houver uma perda, o mercado pode interpretar como uma simetria em A, que é o V invertido, e voltar aqui ao 53,21. Mas primeiro teria que perder essa LTA em fechamento. Aí nós temos aqui na tela o BOVA11, né? O BOVA11 uma correção de 1%. Nós temos um ponto de clímax formado pela cabeça do pivô a 93,84. Média de 21, que é essa linha vermelha. E eu vou traçar retrações de FIBO aí também. O ombro, cabeção, ombro invertido, acho que ele fez o seu papel já. Essa LTB mais curta também. Traçando retrações de FIBO aqui. Puxaria a partir deste ponto. Ó. Colocar aqui uma cor discreta. Então essa máxima é 95,86 e aqui 90,11. Então 95,86. Eu gosto de fazer o ajuste fino. 90,11. Então tem essa retração de FIBO também a 93,66. Então a cabeça do pivô, média e primeira retração formam um super suporte. Será que ele vai ser testado? É possível. Possível que sim. E no caso do Ibov, eu já tinha traçado ontem, né? Seria 97,405 cabeça do pivô, 97,216 aqui a média de 21. Por enquanto está segurando no suporte imediato a 98,315. Vamos ver como é que se comporta ao longo do dia. E aí façamos aqui o dólar. O dólar está subindo 0,40 acima da LTB, está rompendo na marra aqui, mas está rompendo esse triângulo simétrico. E tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Eu comentei ontem que ele provavelmente faria um movimento altista rumo a 5,651 com 500. A gente acertou o movimento. E essa correção provavelmente é uma oportunidade aqui, a aproximação entre média e preço, para voltar a subir depois. Mesmo que corrija mais um pouco, eu entendo como oportunidade. Daí a gente vai ter aqui o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas no exterior. Especialmente euro e iene. Está rompendo uma LTB de fato. Ontem rompeu na marra, hoje é aquele dia da confirmação. Então eu penso que tem mais espaço para subir. Quem sabe, né, num cenário de mais estresse, a 94,74 aqui em cima. Temos o Ibovespa em dólares, né? O Ibovespa em dólares se aproximou desses fundos aqui de agosto e está sentindo a região. Não seria uma surpresa para mim uma queda até o 17.360, que é a máxima do dia 6 de outubro. Também cabeça de pivô. E nós temos um destaque aí para o VIX, né? Nós comentávamos desde a terça-feira que ele veio numa região dos 25 dólares e penetrou falsamente, foi uma violação sem sustentação. E aí a gente teve a ave migratória, que é como se fosse um arami, a mulher grávida em japonês, mas os candles têm a mesma cor, está subindo.
e a região de R$30 acho que é uma questão de tempo para ser testada. Penso que é plausível aqui traçarmos uma LTB nesses moldes. Foi praticamente testada hoje, é um ponto que talvez separe o joio do trigo, seja um divisor de águas entre a compra e a venda. E se nós utilizarmos uma linha inferior, né, não foi tocada muitas vezes, mas algo mais ou menos assim, ó. A gente está falando aí em uma cunha, né? Se romper, pode verdadeiramente impulsionar o preço. Então a movimentação do VIX em si é uma movimentação realmente interessante. Aí teremos a seguir o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Tem aqui um rompimento falso do 29,38, mas para pensar em uma queda mesmo teria que perder o 28,44. Aí teria um espacinho para buscar 27,64. Perfeito? S&P aqui na tela. O S&P tem um ombro, cabeça a ombro invertido em andamento. A neckline passa por 3.429. Entendo que é um ponto que será testado nessa movimentação. O grande barato aqui do S&P é que isso daqui ficou com uma cara de ilha de reversão, né? Porque tem gap aqui e também entre ontem e hoje. Então, mas a região de 3.420 penso que será testada aqui, ou mesmo o 3.429, então ainda tem mais algum espacinho para cair. Nós temos o Dow Jones, né, um candle importante hoje. Se a gente pegar a parte alta aqui, os picos muitas vezes é a neckline, né, 28,365 do ombro cabeça ombro invertido, está sendo violado, então provavelmente o movimento ele vai se estender até a média de 21. E o índice Nasdaq de tecnologia, ele deixa também um padrão parecido com uma ilha de reversão, né? A não ser que ele suba hoje, tenha uma recuperação fantástica à tarde, fica com uma cara de ilha, né? Então pelo menos a região de 11.400 deve puxar o preço aqui, esse ponto ser testado. É o que a gente percebe no gráfico. Por enquanto ainda tem muito chão até o fechamento. E nós temos aqui Bolsa de Londres. É na Europa que a gente tem, teoricamente, maior gravidade nos casos de coronavírus, né? Uma barra importante de queda, né? Veio no primeiro suporte a 5.809 e tem um outro aqui a 5.771, mas está perdendo uma LTA, né? Então é um sinal forte. Será que de repente vai vir na parte baixa aqui desse alargamento? É uma ideia. É possível, né? Tem uma região de suporte forte, ó, vejam só. 5.778, 5.779, 5.771. Parece que essa região vai ser testada. Isso Bolsa de Londres, que daqui a pouquinho fecha. Aí nós temos o índice DAX na Alemanha. O índice DAX caindo 2,92, perdendo uma LTA importante. Seria essa linha de retorno aqui um alvo, aí teria um espaço grande para cair, né? A grande questão é que parece uma simetria em o movimento e para cumpri-la teria mais espaço para cair pelo menos até 12.540, cuja perda projetaria 12.340. Então aqui é 12.540, perdendo 12.540, a projeção no 12.340. Aí nós temos França, né? Europa como um todo, bastante aversão ao risco, perdendo uma LTA também, o primeiro suporte a 4.757, cuja perda projeta 4.666. Se nós utilizarmos o mesmo estudo aqui de alargamento para a Bolsa de Paris, a gente teria algo mais ou menos assim, né? É um ponto potencialmente candidato a ser testado. Aí as bolsas na Europa fechando realmente nas mínimas, elas deixam
um espaço aí à frente para mais alguma correção. Lembra que eu comentei ontem que eu acreditava numa correção de uns 2, 3% para a Europa e Estados Unidos? Então acho que está sendo materializado, a gente acertou essa visão. E aqui tem China, né? Apesar de bons indicadores, a Bolsa da China não tem reagido. Está abaixo do 3.350. Acho que tem mais espaço para corrigir, pelo menos até as médias, um pullback da CLTB. Aí o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa, ele tem um sinal de fundo duplo, com rompimento falso do 15 dólares com 6 centavos. E se romper o eixo aqui a 16 dólares, aí teria espaço para subir pelo menos até os 17 dólares. Petróleo Brent. Lembra que a gente comentou que seria interessante realizar uma parte do lucro e agora perder na mínima completamente, para quem comprou aqui embaixo. Se perder, o 41,38 forma um topo duplo. A mesma coisa aqui do futuro do WTI, negociado em Nova York. Uma LTB, acho que aqui é lucro no bolso, né? E se perder o 39,36, teria alvo aqui no 37, uns 37 dólares aproximadamente. E aí temos o Bitcoin, a gente trabalha com aquela ideia do stop abaixo da mínima do dia anterior. A mínima de ontem é 11.287, então colocaria stop ali na região de 11.275 por aí, se 18 horas estiver abaixo desse valor, senão continua carregando a posição. E eu vou falar de algumas ações que tiveram seus balanços corporativos divulgados entre ontem e hoje nos Estados Unidos, né? Então a primeira delas é Goldman Sachs. Os números saíram ontem, né? Na verdade, os bancos americanos eles tiveram movimentos muito fortes, né? Uma simetria em V. Esse é o velho V que eu comento. Atingiu aqui a região de resistência, eu acho que é lucro no bolso. Deve descer até a média de 21 nos 204 dólares por aqui. A gente teve o Morgan Stanley com os números também divulgados. Fez algo bem parecido com a simetria em V, veio bem pertinho aqui da região de alvo. Hoje tem uma recuperação fantástica, mas eu penso que tem mais algum espaço para corrigir. Na minha carteira americana, se esses bancos corrigirem uns 3, 4%, eles passam a me interessar. São bons ativos, né? Aí a gente tem balanço divulgado ontem, né? Balanço da United Health. Um ativo que vinha numa alta muito forte também. Neste dia deixou uma shooting star dia 12 de outubro, já deu saída e corrigiu até a média. E hoje está subindo, mas eu acho que tem mais um espacinho para subir. Vou fazer uma acumulação aqui, um ativo que eu estou acompanhando também. Aí nós temos Bank of America. Que é o BAC, na verdade, eu coloquei BOF aqui. O Bank of America, ele começa a ficar interessante, fez um engolfo, desceu forte, hoje está tentando recuperar. E está numa região de suporte, né, nos 23,57. Eu acho que o momento de comprar ele vai chegar, mas deve ter um pouco mais de correção, na minha opinião. E nós temos o Wells Fargo, também balanço divulgado, né, interessante, uma boa correção, né, talvez se pegar mais um exagero aqui na perda do 22,56 até um rompimento falso, o ativo me interessa sim. E tem a XP, né, que ontem e hoje está na mídia aí falando sobre PIB, sobre sua base de clientes, isso chama a atenção do mercado. A XP ela tem um padrão que aparentemente aqui é uma distribuição, mas a tendência ela é de alta, né, e a compra está defendendo o ativo. E eu confesso que me interessa, especialmente se ela mergulhar aqui 1 ou 2 dias e pegar o ativo um pouquinho mais distante da média de 21, aqui me interessa bastante. Ok? Então esses são os ativos americanos que eu coloquei como destaque. E eu vou falar um pouco do setor educacional aqui no Brasil. Falar de YDUC 3. Ontem saiu alguns assuntos endereçados a SER 3, né? O setor ele realmente está em tendência de baixa.
A gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui, que quando geralmente está na direção da tendência, a análise técnica clássica diz que esse padrão é mais forte. Eu discordo, eu já fiz esse estudo estatístico, geralmente é bom no topo mesmo. E ela está resistindo aqui, próximo a um suporte, né? Então é um ativo para ficar de olho. A gente tem aí a seguir a ação da Anima, que já tem uma trajetória de inversão de direção, ativo interessante também, né? Apesar da queda de hoje, vale, eu acho que acompanhar. Temos a Ser3, que esteve na mídia ontem, um desenho mais parecido com a YDUC. Só que se você der um zoom aqui no gráfico, né, acima de 15,38 tem um pivô de alta, então vale a pena ficar de olho, pode ser de fato uma inflexão. E tem a Cogna, que é a mais famosa, né, nos últimos tempos aí do setor educacional, que eu confesso que me interessa também, é um ativo meio condenado aí pela... é alvo de vendas. O grande negócio é que perdeu muito volume, teria que ter algo novo aqui, ou simplesmente o camarada comprar por assimetria. Ele compra porque está descontado, mais chance de subir do que cair, e vai para o pau. Então são ativos, os 4 eu estou acompanhando. Aí vamos falar do IVVB11, eu acabei não comentando. O IVVB11 ele está se aproximando, como a gente imaginou, de uma LTA, é um divisor de águas entre a compra e a venda. Eu já teria estopado aqui em cima quando não consolidou acima de 211,86. Aí Petrobras, Petro 4 aí na tela. A Petrobras perdeu aqui a linha inferior do triângulo, né? Caso tenha um fechamento abaixo de 19,56, ela deve voltar aqui para a região de 19, testando a região. Só que olho vivo no fechamento, né? Ainda tem muito chão para rolar hoje. E a gente tem a Vale. A Vale, na minha opinião, a gente tem a mínima do dia anterior como referência, 6204. Eu colocaria 6199 como base para realizar lucros. Ela bateu 9198. Então eu venderia o ativo. Por exemplo, se eu tivesse comprado nesse momento, colocaria meu lucro no bolso. É a minha opinião sobre ela. E falando do mini índice, antes de falar do mini índice, eu esqueci de falar da semana do trader. Pessoal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? E para quem está na nossa base, eu mando por e-mail. Será uma semana de aula 100% gratuitas. A gente vai falar dos desafios dos 95 e dos 90 mil pontos. 90 mil pontos a gente acertou na compra, 95 na venda. Serão aulas nos dias 1, 3, 5 e 8 de novembro, às 20 horas, mais ou menos 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora de duração. Vou falar do desafio dos 95 mil pontos na aula 1 e agora, quais as expectativas para o mercado. A aula 2, as técnicas utilizadas para o desafio dos 90 mil pontos. O lucro dos alunos do grupo fechado e da imersão 10 e quanto que eu ganhei também, o que eu vou fazer com a grana. Aí tem um currículo meu, tem os bônus aqui, né? Um combo de books de análise técnica do básico ao avançado de muito valor e um fluxograma operacional com passo a passo, né? Como se as operações fossem compiladas ele numa engrenagem, é um negócio muito legal. Então é gratuito, convidem amigos, parentes interessados em aprender, pode ser uma boa porta de entrada. E o mini índice, né? Nós temos um ponto, uma estrutura importante, a 99,735, que é a cabeça do pivô, média de 21, que é essa linha vermelha, a retração de FIBA 97,420 e uma LTA de curto prazo, né? Eu entendo que essa região será testada, né? E abaixo de 98,705 a venda eu acho que vai continuar pressionando. Vale lembrar que aqui no Brasil é impressionante, né? A força compradora a qualquer oportunidade ela entra. Isso é realmente notável, assim, né? Mesmo com a queda lá fora, aqui no Brasil não acompanha. E o que a gente tem aqui no intraday, né? Tem a história da prancha do pirata, né? Houve esse gap aqui, correto? E aí perdeu também a cunha, que a gente consegue ver no 30 minutos. Talvez, né, essa alta seja um teste da média de 21 como resistência e da própria linha inferior da cunha. Vamos ver como é que o mercado reage. Ele subiu porque houve um rompimento falso
do 98,140. E se começar a descer e perder a mínima do dia 97,910, suporte a 97,465 e 97,350. Se perder 97,350, só tem suporte no 95,785. Mas é impressionante como a compra ela aparece e ela segura o preço. Ok? Então é isso aí. Saúde e paz a todos. Nos vemos mais tarde no Radar. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu!